Glórias a Deus. Eu sou a da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos. Eu convido os irmãos agora a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vou estar esperando a todos, para que juntos possamos ler a palavra do nosso Deus. Amém. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Amém? Nessa noite a minha oração é que o amor de Jesus esteja em seu coração e que venha transbordar de uma maneira que inunde a todos que estão do seu lado, em nome de Jesus. Convido agora os irmãos, se coloquem de joelhos, vamos verdadeiramente clamar ao nosso Deus para que Ele venha receber o nosso culto nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, neste momento, Espírito Santo, Senhor, eu peço perdão por nossas falhas, erros, pecados, se fizemos algo que te entristeceu nesta noite, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus. Pai amado, que nesta noite seja uma noite gloriosa, uma noite poderosa. Senhor, que todo impedimento venha cair por terra, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha agora incomodar todos aqueles, Pai amado, que ainda, Senhor, não entraram ao culto, Espírito Santo. Senhor, que eles venham, Pai amado, sentir, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, onde quer que eles estejam, que eles sintam a necessidade, Espírito Santo, de se achegar mais agora conosco, Senhor, no mesmo Espírito, Pai amado, Senhor, no mesmo amor, Espírito Santo. Senhor, neste momento também, Papai, eu venho lhe pedir e lhe clamar por cada vida que está conectado conosco. O Senhor sabe, Pai amado, de cada necessidade, Senhor, daquilo que eles precisam, daquilo que eles necessitam. Senhor, que a palavra venha inundar os seus corações, Pai amado, venha alcançar vidas, Pai amado, que vidas sejam salvas, Espírito Santo, que nesta noite você tenha liberdade no nosso meio, que maravilhas venham acontecer, Papai, em nome de Jesus, que possamos ser a Tua boca nesta noite, Espírito Santo, que vidas venham ser transformadas em nome de Jesus, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que renova, que transforma, que cura, Tu és o Deus que sara o impossível, em nome de Jesus. Pai amado, neste momento, no mesmo Espírito, Pai, que possamos Te adorar, que possamos Te louvar, que venha subir com aroma suave diante da Tua presença, em nome de Jesus, porque Tu és fiel. Amém. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Declare. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar
Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Declare bem forte agora. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito e esse é meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Que desce como fogo, vem com
que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo, e eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, oh, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, aqui desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 aqui desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 aqui desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a amada paz do Senhor nessa noite. Sei que o Senhor já falou com você de uma forma especial, poderosa. Falou através da abertura, Ele falou através dos louvores. E o Senhor vai continuar falando através da sua palavra, nesse momento, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, o capítulo de número 27 da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14 somente. Atos, capítulo 27, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: soprando blandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão. Só até aí, em nome de Jesus, vamos orar e vamos falar com o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome santo e poderoso. Nesse momento nós te damos graça porque estamos aqui reunidos diante da sua presença. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas, por nossos erros e por tudo, Senhor, aquilo que nós temos feito que não tem agradado, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que a partir deste momento o Senhor possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Dai-nos entendimento, dai-nos, Senhor, a visão espiritual. Abra nossos ouvidos espirituais para que a gente possa discernir nesta noite aquilo que o Senhor quer, Pai amado, ministrar ao nosso coração.
e aquilo que o Senhor quer nos revelar, Senhor, através da sua palavra. Que a partir desse momento, Senhor, eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Que não olhem para mim, mas que vejam a sua face através dessas palavras, Senhor. Que essas palavras façam a diferença na vida daqueles que crerem nessa noite. Em nome de Jesus, que os anjos venham estar no lugar estratégico, Senhor, abençoando, protegendo, guardando o seu povo que está se reunindo na sua presença. E assim, Senhor, faça conforme o teu querer, Pai. Manifesta, Senhor, a sua glória no nosso meio, porque nós sabemos que aonde a sua glória está, Senhor, milagres e maravilhas acontecem. Essa noite não vai ser diferente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós dedicamos, Pai amado, a sua honra, a tua glória, ao teu louvor, Pai, este culto nesta noite. Que o céu esteja aberto, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, que se comprometeu a estar com o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu louvo o Senhor por essa palavra, uma palavra na qual nos traz muitos ensinamentos nessa noite. O nosso tema nessa noite é proteção nas tempestades. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que o desejo do apóstolo Paulo, um servo do Senhor, era ir para Roma. E agora a Bíblia diz que ele estava indo para Roma. Estava indo como um prisioneiro. Nós gostamos muito de viajar, de passear, né? Muitas vezes vamos de carro, outras vezes de avião, mas a todo tempo nós viajamos como livres. Paulo estava indo para Roma e ele estava indo como um prisioneiro. Estava sendo escoltado por alguns homens que tinham a responsabilidade de levá-lo como prisioneiro. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo assim, mesmo ele indo dessa forma, mesmo ele indo como um prisioneiro, ele teria sucesso lá. Porque ele estava sendo enviado não pelos homens, mas estava sendo enviado pelo próprio Deus. Estava sendo enviado por Jesus Cristo ali a Roma. E ali em Roma, membros da família de César, do imperador, seriam convertidos através das palavras de Paulo e através da vida de Paulo. E aqui em Atos capítulo 28, versículo 30, nós vamos ver ali um relato da história de Paulo lá, já em Roma, né? E eu louvo a Deus por isso, porque nós vemos aqui, dentro desse pequeno início, nós vemos claramente o Senhor enviando ele, né, como um prisioneiro. Vemos o sucesso que ele teve ali em Roma, através das suas pregações, através do poder de Deus na sua vida. Vemos que muitos da família imperial se curvaram diante de Jesus Cristo através da vida e da ministração do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui claramente, né, que o seu desejo, ele foi realizado, né? Talvez não da forma com que ele imaginava. Ele imaginava ir para Roma, mas só não sabia como. E ele foi para Roma como um prisioneiro, mas ele foi. E lá em Roma, o Senhor manifestou a sua graça. Mas esse texto que nós lemos aqui, do capítulo 27 ao capítulo 28, ele vai nos apresentar e vai nos relatar a história da proteção de Deus na viagem de Paulo. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite, né? Aprender sobre a proteção de Deus na viagem do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui do versículo 14 ao versículo de número 41, nós vamos ver aqui a proteção de Deus na tempestade. Isso é lindo, é maravilhoso, porque nós vamos ver que vai se iniciar aqui uma grande tempestade chamada Euroaquilhão, no versículo 14. Uma tempestade terrível, até para aqueles que estavam acostumados com o alto mar. Essa tempestade é uma tempestade muito terrível. E nós vemos aqui que a própria tripulação estava lutando aqui para manter o navio flutuando, né? Eles estavam lutando aqui, trabalhando juntos, né? Para a sua própria sobrevivência. Estavam todos ali tentando, estavam ali aliviando o navio. Ou seja, todos estavam trabalhando para poder sobreviver, né? Todos estavam lutando para tentar sobreviver. Por quê? Porque havia uma grande tempestade acontecendo ali naquele momento. Mas nós vamos ver algo interessante. Nós vamos ver o cuidado do apóstolo Paulo durante essa tempestade. E aqui o Senhor chama a nossa atenção, né? O cuidado do apóstolo Paulo durante a tempestade aqui. Porque no versículo 22 ao versículo 24, sabe o que nós vamos encontrar aqui? O apóstolo Paulo, ele foi o único nesse momento com uma palavra do Senhor. Sabe o que faz a diferença no momento da tempestade? É a palavra do Senhor. E aqui no momento dessa grande tempestade, o único que tinha a palavra do Senhor era o apóstolo Paulo. E interessante, quando nós olhamos aqui para esse texto, sabe o que nós vemos aqui? Nós vamos ver aqui dentro desse texto aqui,
que o nosso Senhor havia prometido para o apóstolo Paulo, que o Senhor iria cuidar dele durante a tempestade, que o Senhor ia cuidar da sua vida, que o Senhor estaria com ele aqui. E o fato do apóstolo Paulo, ele ter a palavra do Senhor no meio da tempestade, sabe o que vai acontecer? O Senhor dá a ele o comando da situação. Então quero dizer para você, nós estamos vivendo no meio de uma grande tempestade, ou talvez você conheça pessoas que estejam no meio de uma grande tempestade, ou seja, a tempestade significa uma grande diversidade, uma grande luta, um grande problema, e as pessoas estão diante de uma grande tempestade, e ali no meio dessa tempestade, Deus levanta uma pessoa com a sua palavra, e essa palavra que é levantada por Deus, essa pessoa levantada por Deus com a palavra de Deus, Deus dá a ela o comando da situação. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Enquanto todos estavam lutando para manter a sua vida, tentando aliviar o navio, né? Porque o navio estava se partindo, se quebrando, a água entrando dentro daquele navio, todos estavam desesperados, todos estavam unidos tentando sobreviver, mas naquele momento, um servo do Senhor estava a bordo daquele navio e ele tinha a palavra de Deus. E no momento que ele traz a palavra de Deus ali, Deus dá a ele o comando da situação. Então nós vemos isso acontecendo aqui. Mas assim como o Senhor, ele prometeu ao apóstolo Paulo, porque você vai ver que o Senhor vai prometer ao apóstolo Paulo que cuidaria dele. Dizia, tenha bom ânimo, você vai pregar em Roma, você vai para Roma, né? E nós vemos aqui que da mesma forma, o Senhor também prometeu estar conosco durante toda a nossa vida. Então não importa se nesse exato momento você se vê enfrentando uma tempestade, mas você não está só. Porque se você pertence ao Senhor, o Senhor está com você nessa tempestade. Porque Ele prometeu que nunca iria nos deixar só. Então não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, né? Porque esta é uma promessa dEle. Então o que nós encontramos aqui, dentro desses versículos, nós encontramos a proteção de Deus na tempestade. Então eu quero dizer para você, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele continua ainda nos protegendo em meio às tempestades da vida. Não importa o tipo de tempestade, se é financeira, se é espiritual, se é enfermidade, não importa qual seja o tipo de tempestade, o Senhor ainda nos livra na tempestade. Ele ainda tem o poder para nos proteger no meio da tempestade. Porque é isso que Ele nos diz hoje nessa noite. O Senhor Jesus ainda nos protege nas tempestades da vida. Então, em nome de Jesus, se apegue a isso nessa hora. Se apegue à palavra do Senhor. Creia na proteção do Senhor em meio à tempestade da vida. Não importa qual seja a área, qual seja a situação, mas se apegue ao Senhor em meio dela, para que o Senhor possa te proteger no meio dessa tempestade a qual você está atravessando nesse momento. Pois nós vemos aqui que o Senhor protegeu o apóstolo Paulo. No meio dessa tempestade furiosa, Aquilão, uma das mais terríveis daquele momento. Uma tempestade que estava ali destruindo tudo, e o Senhor o protegeu. E não somente a ele, mas protegeu a todos aqueles que estavam com ele. Todos aqueles que estavam à sua volta, porque Deus deu para o apóstolo Paulo a palavra. E quando Deus deu a ele a palavra, Deus deu a ele o comando da situação. Então nessa noite, se você tiver fé ao seu coração, você está com algumas pessoas em meio a uma grande tempestade, Deus pode te levantar e pode te dar o comando dessa situação, porque Ele vai te dar a palavra dEle. E através da palavra dEle, Ele te dá o comando desta situação, se você crer. Porque foi isso que Ele fez na vida do apóstolo Paulo naquele momento, diante de toda aquela situação. Mas uma coisa que nós vemos aqui, irmão, que mesmo aqueles tripulantes, eles estavam unidos, trabalhando para sobreviver. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas fazendo isso, na nossa atual situação, diante da crise que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. Nós vemos aqui pessoas que estão se unindo também para salvar vidas. Estão se unindo para alimentar, estão se unindo para vestir, para ajudar. Isso é muito bonito. Mas em meio a tudo isso, a tempestade que nós estamos vivendo, Deus vai levantar os seus servos com a palavra dEle. Vai levantar os seus servos e vai dar aos seus servos o comando da situação. Porque é nisso que eu creio hoje nessa noite. Talvez nessa noite Deus está levantando você para dar a você a palavra, para colocar você no comando dessa situação. Mas o que nós vemos aqui então, nós vemos que o Senhor,
Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem você serve, aquele a quem você entregou a sua vida, ainda nos protegem na tempestade. Mas sabe o que nós vemos também no versículo 42? Nós vemos o Senhor também protegendo eles dos soldados. Porque nós vamos ver aqui no versículo 42, o Senhor mostrando mais uma vez que Ele nos protege nas tempestades naturais da vida. Porque isso, assim como essa tempestade chamada Euroaquilhão, é uma tempestade da vida, uma tempestade natural. Mas nós vemos aqui também outra tempestade natural, o que os soldados queriam matar todos os prisioneiros. E por que eles tomaram essa decisão? Porque eles eram responsáveis pelos prisioneiros. E se um prisioneiro fugisse, eles pagariam com a própria vida. Então, com medo da fuga dos prisioneiros, eles tomaram a decisão de comum acordo em matar todos eles. Eles queriam matá-los. Mas aqui nós vemos mais uma vez a proteção de Deus dos soldados. O Senhor vai proteger o seu servo dos soldados. E ali o Senhor então não vai permitir com que eles façam isso, porque ali aquele que estava encarregado de cuidar do apóstolo Paulo, de tanto ficar com o apóstolo Paulo, ele passou a conhecer o apóstolo Paulo e a admirar o apóstolo Paulo e a respeitar o apóstolo Paulo. E por causa disso, ele não queria que o apóstolo Paulo fosse morto também com os prisioneiros. E por querer poupar a vida do apóstolo Paulo, ele não permite com que os outros sejam mortos também. Então nós vemos aqui Deus operando mais uma vez. Deus protegendo agora dos soldados. Essa é a viagem do apóstolo Paulo. Deus protegeu eles da tempestade. Agora Deus está protegendo eles dos soldados. Porque o soldado, agora o propósito de todos os soldados era matar todos os prisioneiros. E nós vemos durante toda a história isso se repetindo. Os cristãos têm sofrido muito em todas as nações. Os cristãos têm sido perseguidos, os cristãos têm sido mortos em todas as nações. Muito é o sofrimento dos cristãos na face da terra. A perseguição da igreja primitiva por Roma, a igreja primitiva, o quanto ela foi perseguida por Roma. O quanto os apóstolos foram perseguidos por Roma, até que todos foram mortos. O que nós vemos aqui também, a perseguição de Hitler, dos líderes comunistas contra os judeus, quantos eles mataram. Durante toda a história, os cristãos têm sido perseguidos. Talvez você é perseguido lá no seu trabalho, talvez você é perseguido no bairro que você mora, talvez você é perseguido no meio da sua família, no meio da sua parentela, porque os cristãos têm sofrido perseguição desde o início da história. E aqui nós vemos os soldados agora. O propósito do soldado era matar os prisioneiros, todos os prisioneiros aqui. Só que nós vemos aqui mais uma vez a proteção de Deus na viagem do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui que todos foram salvos por causa do apóstolo Paulo. Por causa do apóstolo Paulo, todos aqui, os 250 que estavam dentro daquele navio, foram salvos por causa do apóstolo Paulo. O que nós aprendemos aqui que frequentemente Deus, ele tem poupado e tem abençoado muitos por causa dos seus fiéis. Então deixa eu falar uma coisa para você. Muitos da sua família têm sido abençoados por causa da sua fidelidade. Muitos no seu trabalho têm sido abençoados por causa da sua fidelidade. O Senhor tem abençoado a muitos por causa dos seus fiéis. Talvez você olhe e fale: nossa, mas tem tanta gente que não quer nem saber do Senhor e é abençoado. É abençoado porque lá tem um servo do Senhor. O apóstolo Paulo estava dentro desse navio. E por amor à vida do apóstolo Paulo, esses outros, todos os prisioneiros, foram salvos. Então nós vemos que durante a história, Deus tem abençoado a vida de muitos por causa dos seus fiéis. E é por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque a sua fidelidade será bênção na vida de muita gente. Você será perseguido. Vão se levantar contra você, vão atacar você, vão querer destruir a sua fé, vão querer impedir você. Mas a sua fidelidade vai abençoar a vida de muitos ao seu redor. Mesmo que muitos não reconheçam isso. Mas é isso que acontece aqui dentro desse navio.
o Senhor, para proteger a vida de Paulo, abençoou a vida de todos aqueles que estavam com ele naquele navio. Nós vemos aqui, por exemplo, o nosso país, o Brasil. O Brasil pode ser poupado. Sabe por quê? Por causa dos poucos fiéis e justos que estão nessa nação. Por causa dos fiéis que estão aqui nessa nação, espalhados por essa nação, o nosso país pode ser poupado. Porque Deus faz isso. Ele fez isso dentro desse navio. Por conta de Paulo, que era fiel, ele poupou a vida de aqueles 250 pessoas que estavam dentro daquele navio. E eu acredito poderosamente nessa palavra, que mesmo que ainda na nação brasileira, diante do número de pessoas que habitam nessa nação, poucos são fiéis a Jesus Cristo, mas através desses poucos que são fiéis a Jesus Cristo, Deus pode poupar a nossa nação. Eu acredito poderosamente nessa palavra, e compartilho esta palavra, porque é a palavra de Deus, e Deus nos revela isso hoje, através da vida do apóstolo Paulo. Por causa de um único homem, o Senhor, pela sua misericórdia e graça, Ele poupou a vida de 250. Porque aquele único era fiel. Eu louvo o Senhor também, porque nós vamos ver agora no capítulo 28. Nós vamos ver a proteção de Deus agora, da serpente. Porque nós vamos ver que depois de toda essa luta em alto mar, depois de enfrentar esse vento chamado Heroclão, depois de enfrentar a fúria dos soldados querendo matar, Deus dando a proteção, Deus protegendo na viagem, eles conseguem chegar agora a uma ilha, a ilha de Malta. E a palavra do Senhor agora vai mostrar que um grande milagre vai acontecer. Agora Deus vai mostrar a sua proteção contra as causas sobrenaturais. Até então eram causas naturais, uma tempestade, soldados. Mas agora a proteção de Deus é contra causas sobrenaturais. Porque nós vemos que a serpente sai do fogo agora. E essa serpente agora vai pendurar no apóstolo Paulo. A serpente vai picá-lo, uma serpente venenosa. E a serpente, segundo as escrituras, é um símbolo do diabo. Não que ela seja o diabo, mas ela simboliza o diabo. E nós vemos que agora quando eles chegam, eles atravessam, chegam nessa ilha, estavam lá aquecendo na fogueira, e uma serpente venenosa vai e ataca o apóstolo Paulo. E ali os nativos daquela terra, a reação daqueles nativos tem duas. Primeiro, eles ficam esperando ali, pensando que Paulo ele haveria de morrer. Porque aquela serpente venenosa, quando picou ele, eles estavam esperando a sua morte. Estavam esperando ele cair morto lá. A sua segunda reação, porque eles viram que ele não caiu morto, então a sua segunda reação, sabe qual foi? Passaram a cultuar o apóstolo Paulo, achando que ele era um Deus. Porque aquela serpente não teve poder sobre a sua vida. Porque aquela serpente não matou ele. Então agora eles passaram a cultuá-lo. Passaram a achar que ele era Deus. Aqui nós vemos a proteção do Senhor, irmão, contra causas sobrenaturais. Eles não sabiam entender como que aquele homem não morreu, porque até então achavam que ele era um pecador, porque ele fugiu da morte no mar, mas agora uma serpente venenosa matou ele, mas ele não morreu. Sabe por que ele não morreu? Porque ele estava sob a proteção de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor estava protegendo este homem, porque este homem era fiel, e Deus tinha uma obra na vida deste homem. E aqui nós vemos também dentro da palavra, que como cristãos, nós temos a proteção garantida por Deus contra a serpente. O Senhor nos prometeu nos proteger contra a serpente, contra essas causas sobrenaturais, desde que nós sejamos fiéis ao Senhor dos Exércitos. Desde que nós colocamos a nossa fé no Senhor, porque existem limites para o tentador. Ele tem limites para atuar, e ele só pode atuar de acordo com os limites estabelecidos pelo Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então eu quero dizer para você, maior é aquele que está com você. Então nós vemos aqui claramente o poder do Senhor
E a proteção do Senhor nesta viagem do apóstolo Paulo, Deus protegeu ele da tempestade, Deus protegeu ele contra os soldados, Deus protegeu ele contra a serpente, porque o apóstolo Paulo era fiel ao Senhor dos exércitos. E meu apelo hoje, nesta noite, irmão, é para que eu e você sejamos fiéis, para que o Senhor possa nos proteger da tempestade, para que o Senhor possa nos proteger da ira dos homens, para que o Senhor possa nos proteger das causas sobrenaturais, das serpentes da vida. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ser fiéis e fazer parte desses poucos fiéis que estão sobre a terra, fiéis a Jesus Cristo. Não estou dizendo perfeitos, mas estou dizendo fiéis a Jesus Cristo, porque perfeito ninguém é. Todos nós somos falhos e pecadores, mas existe uma diferença entre ser falho e pecador e em ser fiel a Jesus. Que nessa noite o Senhor continue ministrando ao seu coração, porque nós aprendemos com esta palavra que nenhum lugar é seguro como a perfeita vontade de Deus. O lugar mais seguro que existe é estar na perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos na perfeita vontade de Deus, nós estamos no lugar mais seguro que existe. O apóstolo Paulo estava na perfeita vontade de Deus, e aquela tempestade não iria matá-lo. O apóstolo Paulo estava na perfeita vontade de Deus, e aqueles soldados não iriam matá-lo. O apóstolo Paulo estava na perfeita vontade de Deus, e aquela serpente não haveria de matá-lo, porque ele estava sob a proteção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nessa noite o Senhor continue falando ao seu coração, porque nós entendemos uma coisa importante com essa palavra. Após esse percurso nosso nessa terra, vem o céu. Nós estamos num percurso, nós estamos numa caminhada, e eu quero te chamar a atenção para o que vem depois dessa caminhada. Vem o céu. Depois de todo esse percurso, virá o céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E se nós não formos vencedores nenhum, nós seremos vencedores no outro, em nome de Jesus, porque essa é a promessa do Senhor. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor, e logo em seguida a gente volta, para que a gente possa concluir isso. Mas não se esqueça, submeta ao Senhor a sua vida, e permita Ele fazer da sua vida o que Ele quiser. Senhor, eu submeto a minha vida ao Senhor, mas eu quero fazer o que eu quero. Não tem acordo. Submeta a sua vida a Jesus Cristo, e permita Ele fazer da sua vida o que Ele quiser. Esse é o trato nessa noite. O Senhor nos ensina nessa palavra, que se você tomar essa atitude, você será beneficiado na comunhão e na proteção terrena. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e permitimos Ele fazer dela o que Ele quiser, nós recebemos a proteção do Senhor. E tem mais, o nosso galardão será para sempre. A escolha é sua. Essa é a noite, o que o Senhor está falando com você. Deus abençoe, vamos orar. Pensa nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que
que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. No capítulo 28, versículo 3, diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, lhe picou as mãos. Sabe o que nós vemos aqui? Deus, ele prometeu guardar o apóstolo Paulo, e ele não deixaria que nada detivesse o seu servo. Quando Deus promete nos proteger, ele não deixa com que nada nos impeça de seguir. E nós vemos isso aqui relatado na vida do apóstolo Paulo. A serpente venenosa aqui que picou o apóstolo Paulo não lhe causou dano algum, mas se fosse outro teria morrido. Mas como era o apóstolo Paulo, essa serpente venenosa não causou dano nenhum a ele. Sabe o que isso significa? Isso prova, irmão, e mostra que Deus tinha um trabalho para realizar na vida do apóstolo Paulo. Deus tinha um trabalho para realizar na vida dele. Deus tinha uma obra para realizar na vida do apóstolo Paulo. E mesmo a mordida dessa víbora venenosa não impediria isso. Não iria interferir nisso, na obra maravilhosa que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo. Mas sabe que também isso aqui nos prova que Deus tem a nossa vida nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. E a nossa vida prossegue de acordo com o tempo determinado por Deus. Isso é claro. Porque nós vemos que essa víbora venenosa, que tinha o poder de matar a quem ela picasse, não teve poder para matar o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus tinha uma obra ainda para realizar na vida do teu servo. E Deus não iria permitir com que nada atrapalhasse isso. Deus não ia permitir com que nada interferisse nisso. Então eu quero dizer para você que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se Deus tem uma obra, como eu acredito na sua vida, nada vai atrapalhar isso. E essa obra vai se realizar. Mas não se esqueça, submeta-se a sua vida totalmente ao senhorio do Senhor. E deixe com que o Senhor faça o que Ele quiser da sua vida. E aí você terá comunhão, e você terá proteção terrena. E aí também você terá os seus galardões para sempre. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Não é fácil seguir em frente. Tempestade, pessoas querendo nos matar, serpente querendo nos picar. Mas se Deus tem uma obra na sua vida, e Ele tem um trabalho para você realizar, nada disso vai impedir você de chegar aonde Deus prometeu para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família e o seu trabalho, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor se manifeste ainda mais através da sua palavra na sua vida. Decida com o apóstolo Paulo
seja fiel ao Senhor. Deus te dará a palavra e o controle da situação. Muitos chegarão até você, que estão no meio de uma grande tempestade, mas a palavra de Deus estará na sua boca e no seu coração. Deus vai te levantar e vai te dar o controle dessa situação, pois é isso que eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque nós vemos a sua proteção na vida do apóstolo Paulo durante toda a sua viagem. Vimos que o Senhor o protegeu da tempestade, vimos que o Senhor o protegeu dos soldados e vimos que o Senhor o protegeu da serpente. E esse é o meu desejo para todos aqueles que estão seguindo viagem, porque nós sabemos que o que vem depois dessa jornada é o céu. Então, em nome de Jesus, meu Pai, assim como o Senhor protegeu o teu servo apóstolo Paulo da tempestade, proteja os teus filhos nesse momento. Assim como o Senhor protegeu o teu servo dos soldados, proteja os teus servos hoje, Pai amado, neste momento. E assim como o Senhor protegeu o teu servo das serpentes, proteja os teus filhos agora, neste momento. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, pois eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa na vida de cada um, e sei que nada vai interferir com que essa obra se realize, porque a nossa vida está nas suas mãos, e tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os irmãos, que participaram da nossa coleta. Foi feito no dia de sábado a nossa coleta, onde nós coletamos alimentos para estar ajudando os menos favorecidos. Estamos num momento onde muitas pessoas estão precisando, E eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que contribuíram. Quero aproveitar também para agradecer a Deus pelos irmãos da diretoria, que têm trabalhado arduamente no ministério para manter a igreja, preparar a igreja para a sua volta. Os irmãos estão lá trocando luzes, estão lá pintando, estão lá reformando. Os irmãos estão trabalhando para atender as pessoas que Deus vai trazer, e eu sei que vai ser muito bênção. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos que estão trabalhando, que estão lá no templo, lá se dedicando, se esforçando. Ao pessoal da diretoria que estão se reunindo, que estão orando, que estão colocando diante do Senhor as nossas causas, e eu tenho certeza que Deus está recebendo em nome de Jesus. E também agradecer aos irmãos e amigos, que estão no projeto, amigos da Copestil também, que foi uma benção. Tivemos a nossa primeira ação no sábado também, onde algumas famílias foram visitadas, e o Senhor abençoou essas famílias também, Não é muito, mas o Senhor fez a diferença na vida deles e pôde trazer a eles um pouco de alegria. Então peço aos irmãos, continue nessa busca, continue nesse propósito. Tem muitas pessoas fazendo a obra hoje nessa terra, E eu louvo a Deus por isso. Muitos estão comprometidos em ajudar nessa causa, e isso deixa o Senhor muito feliz, Nós estamos como aqueles tripulantes do navio com o apóstolo Paulo, que estavam tentando salvar a sua própria vida e estavam trabalhando juntos, Mas nós entendemos que mesmo com todo o nosso esforço ainda é pouco, se Jesus não for acrescentado nessa causa, se Jesus não levantar os seus servos e der a palavra e o comando para eles. Então, em nome de Jesus, que hoje, nessa noite, o Senhor levante você no meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação, e te dê a palavra, e com a palavra Ele te dê a direção. Em nome de Jesus, uma ótima semana para todos vocês. Vamos para cima deles em nome de Jesus. Vamos continuar nessa nossa busca, vamos continuar no nosso propósito. Nós estamos aqui peregrinando nessa terra, e o nosso destino final é o céu. Não se esqueça, é para lá que nós estamos indo. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a íntima comunhão do Espírito Santo venha estar com todos vocês em nome de Jesus. Um grande abraço e vamos para cima dele aí. Fica na paz e que o Senhor abençoe a sua semana. Um grande abraço.